Hora da gente falar sobre política, porque é fim de ano, mas tem muita coisa acontecendo em Brasília. Aqui conosco a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo, boa tarde, meu caro, e boa tarde para todo mundo que está acompanhando Marina. A gente. Marina, a gente vê que é uma tradição da política aqui no Brasil em testar nomes, né? Os políticos falam nomes que eles pretendem colocar em secretarias, em ministérios e ver como que é a reação, né? Ou até mesmo de uma lei, né? De repente vamos discutir essa lei aqui e ver como que a população e principalmente o mercado financeiro reage a isso. É isso mais ou menos que a equipe de transição do governo Lula está fazendo com o nome do Fernando Haddad para a pasta de Fazenda, Pércio Arida, talvez para um possível nome de planejamento? Sim, Léo, isso mesmo. É muito comum realmente isso acontecer, muitas vezes até para queimar o nome, acontece também. Mas esses testes, no caso da equipe de transição, estão sendo feitos. Primeiro só saindo com Haddad como um nome para economia, depois ele junto com Pércio Arida, um ficaria no planejamento e outro na economia. Então eles vão testando esses nomes, os dois juntos acalmariam o mercado com Pércio Arida, que fez parte do governo FHC, que já esteve no BNDES, e deixaria também a ala petista mais tranquila. Então seria uma dupla para acalmar todo mundo. Hoje a gente teve um teste muito forte do Haddad, ele representou o Lula no evento da Febraban. Esse evento acontece todo ano, mas o Lula foi convidado, ele com os problemas na garganta, ainda em repouso, não foi e mandou o Haddad no lugar dele. Foi recebido lá, assim, realmente como se fosse o ministro já falou, disse que a vida dele mudou do começo da semana para cá, que agora ele está representando o presidente Lula, já é um discurso de ministro. Mas o Fernando Haddad ainda tem alguma resistência do mercado. Por quê? Ele é um pouco intransigente. As pessoas avaliam. Ele não é muito do diálogo, ele não cede muito fácil, ele não consegue fazer essa articulação tão bem feita. E a gente sabe que Fernando Haddad assumindo esse posto, não vai ser ele que vai comandar, né? Vai ser assim o Lula, né? Será que fica também essa sombra, assim, essa dúvida? Eu tô falando a gente sabe, mas eu quero ouvir a sua opinião. Será que o Lula vai abrir mão de comandar a economia e talvez esteja colocando o Haddad ali só para fazer uma representação? O Haddad é um nome de confiança do Lula. A gente viu, é comum isso, a gente viu o Palocci lá quando assumiu na primeira eleição do Lula, ele tinha uma equipe técnica muito, muito boa, muito bem formada. O Haddad ele estudou economia, né? Ele é formado em direito, mas ele tem um mestrado em economia. Então, ele sabe, ele não vai chegar lá como alguém que não tem conhecimento. Ele já foi ministro da Educação, cargo que ele já disse que ele não quer de novo, ele quer novas experiências. Então, o que geralmente acontece é que esse nome é de confiança do mandatário, do chefe do Poder Executivo, com uma equipe ali muito bem formada. Agora, o Pércio Arida, ele é um economista muito respeitado no mercado financeiro, é um liberal, já foi presidente do BNDES, enfim, se ele aceitar esse posto para o planejamento, ele tem resistido, mas também existe muito medo do desgaste, né, dele assumir um posto como esse e dele ser desautorizado pelo presidente Lula, né? Sim, ele ainda não disse se quer ou não, ele nem no Brasil tá. Né, ele tá viajando, mas ele é um nome assim, muito bem quisto, visto com bons olhos, ele é um dos pais do Real, né, trabalhou com o FHC, ele é próximo do Alckmin, então ele tem chance nesse sentido. A saúde está passando por um momento muito complicado, né, Marina? Infelizmente, com o aumento de casos de contaminação por Covid-19, as mortes também voltam a ocorrer em alguns hospitais, principalmente para aquelas pessoas que não tomaram as vacinas já disponíveis. A saúde também está no foco da preocupação da equipe de transição, né? Hoje foi o dia da coletiva do pessoal da saúde, então a gente viu ex-ministros falando ali, Humberto Costa, o Arthur Quioro, o Temporão, José Gomes Temporão, eles deram uma entrevista coletiva e eles se mostraram ali muito preocupados, dizendo que se eles querem um espaço na PEC também, que eles precisam de mais de 22 bilhões para não deixar o SUS entrar num colapso. Eles falaram muito das políticas do atual governo, como que a gente acabou com o programa de vacinação, que esse dinheiro ele precisa para manter o SUS, farmácia popular está praticamente inexistente, né? Justamente. E para medidas também mais emergenciais, como por exemplo a gente ter estoque de remédio. Não sei se você já reparou, mas é difícil a gente achar um antibiótico, é difícil a gente achar remédios que são comuns, né? De dia a dia também, não só os antibióticos. A gente, no Brasil, a gente sempre ficou muito dependente de matéria-prima do exterior.
né, para fazer remédio. A gente tem a China fechada por causa de Covid de novo, não chega matéria-prima, a gente não consegue produzir o remédio. Só que é um negócio que a gente já está falando há anos. A gente precisa achar alguma saída, a gente precisa investir, precisa de dinheiro. E a bomba cada vez maior e a prestes de estourar e a gente chegar numa situação desesperadora, né? A gente fala muito do IFA, né? Ingrediente farmacêutico ativo que vem da Índia, vem da China principalmente, e a gente está precisando receber esse material aqui. Algum outro destaque, Marina, da equipe de transição? A PEC nada ainda, né? Tem uma reunião hoje, o Lula está tendo uma série de reuniões para discutir a equipe da defesa, para poder discutir a PEC. A gente esperava que esse texto da PEC, lembra que lá no Congresso tem uma minuta, né? Tipo um esboço. Só que esse texto precisa ser consolidado e entregue. A gente esperava que fosse ainda nessa semana. Na verdade, são mais 3 semanas de conversas. Já era para ter sido apresentado. Lembrando que o prazo é muito curto, muito. Até o dia 16 de dezembro tem que estar aprovado nas 2 casas. E é uma PEC enorme, muito significativa. Então a gente espera que hoje o Lula consiga, nas reuniões dele, fechar o que precisa ser fechado para ver se no início da semana que vem esse texto aparece. E a gente tem visto aí muita bateção de cabeça também. O próprio ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner, tem dito, né, que falta um bom articulador dentro do Congresso, porque não adianta também enviar um texto que não tem consenso e vai ser discutido por dias e dias, né? Lá não muito atrás, mas semana passada, já se dizia que tão urgente quanto o ministro da área econômica é um ministro das relações ali, para fazer essa conversa com o Congresso, porque todo mundo discute e ninguém resolve. Então um promete uma coisa, o outro faz um outro acordo e ninguém tem segurança para poder seguir adiante. Então é a falta dessa pessoa para fazer essa ponte entre governo eleito e o Congresso. Então aguardemos. Ótimo final de semana para você, Marina. Espero a sua companhia aqui na segunda-feira e que a gente já tenha pelo menos alguma dessas definições, né? Sim, tomara. Vamos ver como é que a semana que vem desenrola. Lembrando que tem jogo no Brasil na segunda. Justamente. Tomara que as coisas aconteçam, pelo menos na parte da manhã. Mas o jogo, como é 1h da tarde, vai até às 3, ali ainda tem o Conecta, tem o Alerta, a gente vai estar aqui trazendo o resumão desse dia. Mas eu digo das negociações, sim, não do programa. Não, porque lá, Brasília, a gente sabe que sempre para, né? E veja bem, para aqueles que vão passar o final de semana nas suas cidades, né, dos congressistas, dificilmente voltarão para Brasília na segunda, então voltarão só na terça. Aí a gente já viu que as negociações vão ficar paralisadas sim. Vamos esperar que desenrole, né? Porque o tempo é bem curto. Marina Schettino, editora de política, muito obrigado, Marina. Até mais. Eu que agradeço, Léo. Boa tarde.